Mas uma coisa que eu queria enfatizar nessa lição, que é algo que eu acho que é bastante importante, que muitas vezes você entra em contato com tudo isso que já foi trazido, né? Esse resumo que o Márcio fez desde as primeiras lições, e aí você vê que Jesus dá instruções muito claras, né? Tudo que ele explica desde a introdução, ele fala assim, ó, faz o que te é pedido, segue meramente como eu estou te conduzindo a fazer. Ele dá instruções muito claras, assim, muito óbvias, é muito prático. Você pega uma lição, ele te ensina exatamente o que fazer, como se ele estivesse conduzindo um bebê mesmo, como ele fala. E tem uma parte lá no texto que ele fala assim, ó, eu estou conduzindo um bebê. Por quê? No sentido do sistema de pensamento que você usa para pensar a existência, você é um bebê, porque você não sabe nada do que você faz. Tudo que você pensa, você usa só para validar a separação. Então, essa metafísica do livro de exercícios, ela é muito didática para desconstruir esses bloqueios que estão impedindo a consciência de ver que ela é como Deus agora, que estão impedindo essa consciência de ver que ela não pode atacar Deus. Então, essa construção ela é muito didática e pedagógica. Só que aí, às vezes você chega no livro de exercícios, e aí o que que acontece? Uma das tendências do modo de pensar separado é que você projeta o seu sistema de pensamento em cima do que Jesus traz, né? E aí você vai lá e julga assim: nossa, mas é muito difícil essas lições. Ah, eu não tenho capacidade, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que eu não, que para mim não vai dar certo. Igual tem uma pessoa que eu converso, né? Que um outro dia ela falou isso assim, não, eu sei que eu não vou conseguir mudar. Né? Ó, olha a certeza que ela tem. Aí eu convidei ela, no dia que ela falou isso para mim, eu falei assim, olha só, quem é que está pensando isso? É você ou é Deus? É Deus que tem esse pensamento de que tem uma certeza de que não vai conseguir mudar? Quem é que pensa isso? É você ou é Deus? Né? Aí ela respondeu, sou eu. Falei, então, e a metafísica está te convidando a você fazer o quê com o que você pensa? Está te convidando a soltar o que você pensa, né? Enfim, mas olha só, olha como nós somos cheios de certezas absolutas de dentro desse modo de pensar equivocado. E uma dessas certezas, como a mente distorceu a percepção, a gente falou bastante sobre isso nas últimas lições também, como essa consciência distorceu a percepção, ela não muda Deus, mas ela distorce o poder de se estenderem mais do mesmo e ela estende separação, e tudo que ela pensa, ela contribui para aumentar ilusões. Uma das coisas que acontece nessa consciência é que ela se sente muito impotente. Então, uma das certezas que cada fragmento de consciência experimenta em algum nível, enquanto ainda experimenta a separação, é uma certeza de ser impotente. Então, antes de começar a viver esse percurso, do lugar onde Jesus está convidando, que é pense como Deus, passe a pensar a partir do nada real pode ser ameaçado. Antes de começar a desenvolver essa disponibilidade para pensar dessa forma, a consciência vai lá e rotula que esse percurso é difícil, que vai gerar um monte de dor, né, que eu não vou conseguir, por causa dessa certeza na impotência, da percepção que está invertida, que está de cabeça para baixo. E é isso que eu queria enfatizar. Ó, percebam o título dessa lição. Eu posso. Ele começa a lição dizendo, eu posso. Por quê? Porque eu posso é um pensamento positivo. Né, ó, a lição de ontem traz assim: eu só vejo o que é perecível, eu não vejo nada que vá durar, o que eu vejo não é real, o que eu vejo é uma forma de vingança. Se eu não vejo, né, nada que vá durar, como é que a minha existência pode ser isso aqui? Não pode, né? Se o que eu vejo não é real, então eu não posso estar contido dentro disso que não é real. Só que dentro dessa percepção equivocada, a consciência muitas vezes ela pode não se sentir motivada a querer um outro modo de ver. Que daí ele coloca essa pergunta. Na lição de ontem foi colocada essa pergunta, ó. Pergunta a ti mesmo: é esse o mundo que eu realmente quero ver? Eu quero continuar vendo isso aqui, achando que isso aqui é a minha realidade? Aí você pode até colocar essa pergunta, beleza, mas daí você não se motiva para ver um outro mundo, para ver uma outra forma, né, de sentir a existência. Aí você não se motiva. Por que que você não sente essa motivação? Porque provavelmente tem um senso de impotência muito grande. Ao pensar que você quer ver, você já sente uma sensação de fracasso. Né? Ontem mesmo estava conversando com uma outra pessoa que ela falou que foi fazer essa lição. Né? Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. E ela disse que foi mantralizar ali e ela se sentiu falsa. Assim, mas eu não quero ver. Não é que ela se sente falsa, é que na hora de mantralizar a lição,
tem uma certeza no fracasso que se projeta na frente, e aí parece que você não consegue sentir a motivação que a lição está convidando, né? Vem tudo dessa percepção de cabeça para baixo. Então, essa lição, ela traz uma correção para isso. Por quê? Olha o significado dessa expressão, eu posso. Eu posso é uma expressão que significa ter a capacidade, permissão ou possibilidade de fazer algo. Né, ó, é uma conjugação do verbo poder, na primeira pessoa, nananã, aqui, né, explicação do português. Mas, ó, eu posso é uma expressão que significa ter a capacidade, permissão ou possibilidade de fazer algo. Sem a gente pensar que nós podemos fazer a mesma coisa que Jesus fez, você não se engaja para viver como ele viveu. É porque uma das coisas que é demonstrada através desse livro todo é que Jesus ele tinha uma motivação por Deus, mas não era uma motivação de que ele estava buscando assim, ó. Ele queria Deus, mas ele sabia que podia compreender Deus. Então, ó, ele não só colocava a fé em Deus, mas ele tinha certeza de que ele podia compreender Deus, mesmo antes de ver. Então, ele aceitou essa informação. Eu posso ver um outro mundo. Isso aqui não faz sentido para mim, né? Deus não pode ter criado nisso. Ele partiu desses pontos, né? Porque é isso que ele ensina no livro. Isso aqui, né? Não foi Deus, não pode ter sido Deus que criou. Como é que Deus criaria eu para morrer, né? Então, ele começou aceitando isso e depois começou tendo afirmações positivas. Isso é ensinado lá no capítulo 6. Tem alguns capítulos lá no começo que ele fala bastante sobre isso, assim. Uma das formas que o Espírito Santo começa a atuar nessa percepção é através da disponibilidade. E aí, em algum lugar lá do livro, eu sei que ele fala, né, que essa disponibilidade ela pode ser vista como só pensamentos positivos, assim, ó. Não, eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso olhar para os meus pensamentos e ser honesto com os meus pensamentos. Eu sei que eu posso olhar para os meus pensamentos e não esconder. Eu sei que eu posso olhar para, né, para essa pessoa, para essas coisas aqui e não mais me misturar com isso. O fato de eu afirmar que eu posso, isso é uma afirmação de poder. Isso já vai restaurando o poder nessa consciência. Afinal, ela não é fraca, né? Se ela pensou a separação, né, não muda, mesmo não mudando a realidade, mas se ela foi capaz de pensar a separação, ela direcionou o poder de se estenderem mais do mesmo para validar essa percepção. Então, essa consciência não é fraca. Ela só se sente fraca porque dentro dessa invenção ela distorce essa identificação e fica com a cabeça, né, com a percepção de cabeça para baixo. E aí por isso ela experimenta fraqueza, mas ela não é fraca. Então, aceitar, eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos meus pensamentos de ataque. Parece, né, que ele está falando que é algo que você tem que começar a fazer agora num sentido de esforço. Não. É assim, então eu só preciso observar o que eu penso. Então, enquanto eu estou fazendo as coisas, eu só preciso prestar atenção no que eu penso. Eu posso reconhecer que eu sou como Deus, olhando para o que eu penso aqui, né, para essa voz que fica na minha cabeça, e não me confundindo com isso, desistindo disso. Então, aqui é uma afirmação de que eu posso viver o mesmo percurso que Jesus fez. Nessa afirmação, todo o resto vai acontecer.